realmente comprovadas. Olá, tudo bem? E aí? CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Sério? Mas era divertido. Mas é a minha profissão, né? Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Começou mais um programa Falamos de Dança. É isso aí, comemora, fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa boa por aqui hoje, hein? Bom, nós estamos ao vivo pela Rádio Trianon AM 740. Para quem é da Baixada Santista, é AM 810, Rádio Universal de Santos, e www.radiotrianon.com.br para todas as pessoas do mundo inteiro, certo? Estamos também na nossa fanpage aí, Falamos de Dança ao vivo. Então, quem quiser ver quem que é a pessoa que está aqui conosco hoje, corre lá no Facebook, acessa, inclusive já prepara aí a sua pergunta e manda bala. Vamos ver que hoje vai ter muito assunto aqui, polêmicos. Tô brincando. Tô brincando, é isso, galera. Quero lembrar vocês que esse programa é patrocinado pela Escola de Dança Saltátil e também pela Nova Pilar Automóveis. Eu sou a Neiva Almeida e divido esse programa com os meus queridíssimos irmãos Rodolfo Pereira e Alex Galak. E aí, meninos, como estão? Todos bem? Boa tarde, galera. Boa tarde, Neiva. Boa tarde, Alex. Pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo, amantes da dança, em especial os enamorados. Afinal, esse fim de semana é o fim de semana do amor. Love's in the air, certo, Alex? Boa tarde, galera. Você gostou da Boa minha tarde. pronúncia do Love's in the air? Você foi incrível. Sim, como isso eu falei sempre. certo, mas é isso aí. É mais uma vez um prazer gigante estar aqui com o meu irmão Rodolfo Pereira, minha maninha Neiva Almeida, os nossos telespectadores que são incríveis. A gente sempre fica muito feliz quando a gente começa mais um programa. Por que você tá rindo? Problema com a cadeira aqui, nada demais. Eu tenho o enorme prazer, galera, de dizer que hoje vai ser mais um dia especial. E a gente vai falar também do Love. Como que é? Love is in the air? Love's in the air. Nossa meu Senhora. Deus. Estamos Ela já aqui. começou se entregando, hein, Alex? Eu acho que você já podia logo lançar essa pergunta. Como você sempre começa, manda essa pergunta, Não, vai. vamos apresentar primeiro, porque a galera ainda tá na dúvida pra saber quem que está aqui com a gente. Pessoal, estamos com ninguém mais, ninguém menos que Sandra Alves. Obrigada. Sandra, seja bem-vinda. Espero que Obrigada. você goste. Fica à vontade aí pra dar um oi pra galera. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. Já vamos começar. E o coração, como tá? Tá batendo. Tomei! Não, digamos que esse momento Love in the Air não é o que eu tô passando. Eu tô num momento bem feliz, solteiro, curtindo a vida. Escolha Dia as dos cores do namorados, Dia dos namorados pra mim, essa data é normal. Normal. Normal, nada de diferente. Entendi. Agora a gente comemora. Tem muitos bailes, né? Bailes dos enamorados, Verdade. bailes dos namorados. Fala pro pessoal que tá assistindo que quer encontrar você esse fim de semana num baile. Bom, esse Onde final de te semana- encontra? Bom, hoje eu vou estar, à noite eu vou estar lá na Tropo, que vai ter Zuki Kizomba, vou estar lá dançando. Amanhã eu vou estar em Jundiaí dando aula, e aí só semana que vem que eu vou estar nos bailes. Interessados? Troco hoje, hein? É. Fica a dica, interessados. Galera, não esquece de mandar sua pergunta, de interagir. E vamos nessa, Alex. Eu sei que você gosta de começar, então manda bala. Sempre, né? A gente precisa saber, precisa entender como que a pessoa começou, né? Como que teve interesse pela dança. Eu queria que você falasse, Sandrinha, um pouquinho, primeiro, de onde você nasceu, como que foi essa trajetória aí, até os primeiros contatos com a dança. Tá, então vamos lá. Eu sou de Santo André, São Paulo, né? Não preciso falar o ano que eu nasci, não, né? Não precisa dar essa informação. Eu sempre, na verdade, eu sempre gostei de dançar. Então, meu primeiro contato com a dança foi no balé clássico, ainda criança, pequenininha. Ontem. Faz um pouquinho tempo. E aí, depois de um tempo, eu parei de fazer balé, aquela coisa que a professora para, a gente gosta daquela professora. Eu gostava de dançar, mas fui deixando, fui atrás da profissão, fui estudar, deixei a dança de lado. E aí, quando eu estava no final da faculdade de jornalismo, eu resolvi voltar a fazer uma atividade física. E eu não sou uma pessoa da academia, né? Eu falei, vou voltar a
Na época tava no auge o clone, falei, vou começar a fazer dança do ventre pra ver como é que é. Só que sempre no paralelo de hobby. Nisso foram 14 anos entre aula de dança do ventre e hobby, dançando. E aí no final comecei a dar aula. E nesse finalzinho, quando eu já tava meio parando a dança do ventre, fui convidada pra dar aula de dança do ventre numa escola, que foi quando eu tive o primeiro contato com a dança de salão. E aí, na dança de salão, conheci a Kizomba. Aí se encontrou, né? Aí me encontrei a ponto de deixar a dança do ventre e ficar só na Kizomba. Mas a dança sempre esteve presente, seja como hobby, não totalmente profissional, virou profissional mais recente, mas eu sempre gostei de dançar. Aquela que vai na festa e começa a dançar do começo ao final. Não precisa ter salgadinho no casamento, na festa, é só música. Teve música, tô lá, entendeu? Legal. E a Kizomba, Sandra, não sei se eu que tô por fora, mas ela é mais nova. Quanto tempo existe já a Kizomba? Então, a Kizomba, na verdade, ela nasceu por volta de 1980, na Angola. Ela é oriunda do Semba, que é uma dança mais antiga. Mas ela ganhou uma proporção mundial mais recente, principalmente no Brasil. Na verdade, a gente tem profissionais no Brasil que já trabalham há muito tempo, mas agora ela meio que virou moda, como tudo, né? Então, por exemplo, na Europa ela virou febre. Então, os 3 principais ritmos que tocam na Europa em evento é salsa, bachata e a Kizomba. E aí no Brasil, principalmente agora em São Paulo, ela tá mais forte, né? Mas no Brasil ela tomou uma força maior, mais recente. Acredito que força mesmo, que as pessoas passaram a conhecer mais de uns 3 anos pra cá. Aumentou. Mas ainda tem o pessoal que confunde, que vai falar assim, você dá aula de quê? De Kizomba? Zumba, aquele que pula. Não, Kizomba. É uma baita zumba, né? Uma Kizumba. Então ainda não é tanto, mas hoje já tem maior visibilidade. O pessoal já ouve falar mais. E onde que foi esse boom aí de evolução, de conhecimento aqui no Brasil? O que aconteceu? Teve algum evento então, específico? É que na verdade começou a circular os vídeos, né? Na maior parte, por exemplo, muitas vezes se você procurar, o pessoal vai encontrar Sara Lopes, que é uma loirona, europeia, espanhola, super famosa. E aí, desse boom de começar a ter os vídeos, começaram o pessoal a procurar a dança. Já tinham profissionais, a gente tem a Priscila Wagner, que já faz tempo, o James, que já vem divulgando há mais de 5, 6 anos, fazendo um grande evento já pra divulgar Kizomba. Mas aí ela foi ganhando proporções, as pessoas foram conhecendo. Aí ouvi falar, vai lá no Google, aí ou vai num baile, nossa, o que eles estão dançando? Porque como muitas pessoas em baile de Zouk toca Kizomba, que a Kizomba é um ritmo, não é só uma dança, né? E aí toca, o pessoal tá dançando diferente, né? Tá o pessoal lá no Zouk e a pessoa dança. Aí o pessoal se interessa e quer saber o que é. Então hoje tá melhor, mas teve um processo, teve o pessoal, teve o James, teve a Priscila Wagninho, Paulinha, a Karina, que vieram ali colocando, divulgando e trazendo profissionais, mostrando o que realmente é, como é. Então tem um pessoal que já vem fazendo um trabalho longo aí. Você falou que começou no balé, mas qual foi o seu... Você falou que também o primeiro contato foi... Enfim, como foi a sua primeira aula? Você lembra como foi a primeira aula de dança de salão? De dança de salão? Qual foi o ritmo? Então, de dança de salão foi... Porque assim, eu tava... Não é que cansada, mas chegou no momento da dança do ventre que já não tava tão feliz, né? E aí eu conheci um rapaz, uma amiga me ofereceu, falou assim, olha, eu vou te indicar esse trabalho de assessoria de imprensa, por que você não começa a aprender Zouk? E aí ele começou a me dar algumas aulas de Zouk, eu me interessei, porque até então eu achava que a dança de salão tinha que ter pá, tinha aquele receio, sim, né? E aí dali, em seguida, eu fui dar aula numa outra escola, comecei a ir numa outra escola, também pelo trabalho de assessoria, e aí fui tendo outros profissionais, outras aulas, e fui conhecendo a dança de salão. A princípio pelo Zouk, e aí depois todos os outros estilos. Até o sertanejo. Mas só dancei de me divertir, tá, gente? Não dou aula de outro ritmo. Hoje você dá aula de só Kizomba. E dança do ventre, não? Não mais. Então, o ano passado... Porque assim, quando eu fui dar aula de dança do ventre, foi realmente a convite de onde eu estava trabalhando. Onde eu estava fazendo aula e eles precisavam e eu tinha um tempo. E muitas pessoas convidavam e sabe quando você vai deixando? Não vou. Até que um dia eu falei, bom, muitas pessoas estão convidando, né? E aí resolvi começar a dar aula. Eu gostei da experiência de dar aula mais do que de dançar, né? A dança do ventre. Mas aí, uns 2 anos depois, que eu comecei a ver que eu estava me dedicando a Kizomba, e como eu tenho o trabalho da assessoria, eu já não conseguia me dedicar aos 2 ao mesmo tempo, eu vi que eu precisava focar em um. E por mais que, né, você tenha tempo, você tem espaço, o corporal muda um pouco, e um já estava interferindo no outro. Então eu saía da aula de dança do ventre com um corporal diferente da Kizomba. Eu fui apresentar de dança do ventre e o meu corporal já estava na Kizomba, entendeu?
E aí foi onde eu falei, não, agora eu vou me dedicar àquilo que eu realmente gosto, que é o que eu quero, que foi paixão à primeira vista, e fiquei na Kizomba. E campeonatos, você já participou de algum? Não, nunca participei de Nem campeonato. Eu sou de dança recente, nem né, de na Kizomba? Kizomba. Não. É porque a dança sempre foi um hobby, o que eu falei, ela virou profissão mais recente. Há uns 3 anos atrás que eu comecei a dar aula e ela virar uma profissão mesmo. Até então era diversão. Então eu me apresentava em espetáculos que minha professora de dança do ventre montava no final do ano, em alguns poucos eventos, mas não era o foco principal, né, assim, era mais... E a Kizomba tem esse mercado de competição, de bastante Tem baile? competição. No Brasil não tem competição de Kizomba, né? Tem alguns, por exemplo, alguns eventos que acabam fazendo atualmente em Exalta, apesar que esse ano não aconteceu, mas tem lá fora, tem mundiais, tem o África Dançar, tem um campeonato. E brasileiro, algum brasileiro já foi disputar esse Já campeonato? tem o Ed Style, ele foi vice-campeão ano passado, ele é de Curitiba. Ele foi vice-campeão ano passado. Que legal. E quem são as referências na modalidade internacional e aqui no Brasil? Então, eu vou citar aqueles que eu gosto mais e que eu tive contato pessoalmente, que eu acho que é o que é mais válido ainda, né? Que a gente não admira só pelos vídeos. Então, eu gosto muito do Mandela, ambos são angolano e moram na Europa, os que eu tô citando. Gosto muito também do Morenaço, que é um dos principais referências, assim. E vários outros, tem a Lucia Nogueira, tem Mestre Pichu, tem uma galera aí pra estudar. Que legal. Os principais bailes, onde tem Zouk, tem Kizomba. Hoje em dia, onde toca Zouk, normalmente tem Zouk e Kizomba, mas a gente tem bailes fixos. Por exemplo, ontem aconteceu o do Exalta, que foi até aqui na Vila Mariana, que aí é baile só de Kizomba. Tem o Tafiche também, que é baile só de Kizomba. Então, durante um mês, acontece algumas festas que são só de Kizomba. E hoje já tem um grande público que vai com esses bailes. O intuito é Kizomba mesmo. Você acha que esses públicos, eles se restringem a eles? Você acha que é isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar, sendo sincero aqui, de um baile só de Kizomba. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu procurei algumas coisas e não encontrei. Talvez eu não tenha procurado no lugar certo. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, o que me vem é que, a gente tem o nosso time, né? E a gente vai fazer os nossos bailes. Não é assim que funciona? Não, na verdade não. O que acontece é que por ser uma coisa, talvez, mais recente a busca, então quem está fazendo a aula, vai conhecendo, vai tendo a indicação do evento, né? Mas não é tipo um núcleo fechado, é uma coisa que vai acontecendo, tem gente que vai procurando, vai achando. Talvez a questão de divulgação precise melhorar um pouco mais. Mas não é bem tranquilo. Quem vai, às vezes, nunca viu e vai pela primeira vez e gosta. O aluno, às vezes, faz uma aula, vai e se apaixona. Porque é muito bom, gente. Eu sou suspeita, claro. mas é muito bom. É de Deus. É uma dança do abraço, dança do amor, no sentido não necessariamente casal, homem e mulher. Mas é uma dança que resgata o abraço. Então, ela é toda de curtir, né? Não é aquela dança da extrema exibição, né? Porque a gente tem várias danças que tem mais espaço. Não, ela é ali, você pode dançar ali curtindo o seu espaço, sem precisar girar muito, câmera muito. Então é bem tranquilo. E você falou que ela não tem exibição. Até onde vai a influência de outros ritmos na Kizomba? Tem? Hoje em dia eu posso dizer que acredito que tenha um pouco, porque o que acontece até é uma diferença que é importante falar, que fala-se muito em Kizomba e Urban Kiss, né? A Kizomba, como eu disse, ela nasceu na Angola, né? É uma dança tradicional de lá, e ela tem as suas bases, a sua forma de dançar mais limpa. Com a ida para a Europa, começaram a se acrescentar algumas coisas. Então, alguns profissionais começaram a adaptar mais passos, pegar alguma coisa de um lugar ou montar, como acontece com uma evolução, digamos assim, né? E aí, como as músicas também são mais modernas, já não necessariamente o que eles dançam é aquela Kizomba tradicional, já vem a questão do Getozuki, né, de outras misturas, uma remixagem em cima também, então eles colocam como dançando Urban Kiss, né, que seria. Então aí nessa já sofre mais influência. Agora, a tradicional mesmo, a angolana, ela vem do Semba. Então, as bases, o princípio dela é mais... Quais são as vertentes? Você falou Urban Kiss, tradicional. Tem a Kizomba Fusion, que é um pouquinho parecida. E aí dentro tem a tarraxa, que é uma questão de ritmos e de forma de dançar, né? Aí tem a tarraxa, tem a Kizomba, tem o Semba. E aí lá na Angola tem os outros estilos de dança, o Kuduro, o Afro House. E quem dança dança todos? Ou existe Não um? necessariamente. Muita gente que dança Kizomba não dança Semba. Não Aliás, é a mesma... e às vezes toca Semba no baile e a pessoa tá dançando a Kizomba. Então
Então, não necessariamente. Eu acredito que, principalmente no Brasil, a gente tem profissionais que estudam muito e que sabem, mas a gente também ainda tem aquela coisa da informação, que ela não é totalmente, né, dada. É uma cultura muito rica, né? Tem uma história, tem um envolvimento, a história de um povo, tem toda uma situação, né? Então... Você consegue contar um pouquinho dessa história aí do povo? O que aconteceu? Você falou que Como contou assim? uma história. Não, é porque é cultural. Então, por exemplo, como que eu posso dizer? Eles lá, né, eles vivem numa situação diferente da nossa. Né? Angola não é um país de primeiro mundo, a gente sabe. Então, Tá eles falando vivem economicamente falando. Então, é um país ainda de recursos fracos. A maioria, por exemplo, dos profissionais que hoje moram na Europa saíram da Angola. Alguns fugiram da guerra civil. Então, tem todo um contexto que vem junto, que é deles, né? Que é cultural, igual a gente com samba, quando você vai pro Rio, né? Você chega lá, é uma coisa que vem deles, né? Tudo... Tá dentro, né? A alma dançante. E tanto né, que do você povo. vê, por exemplo, eles dançando o Kuduro, que aqui no Brasil foi divulgado, né? Uma época pelo latino. E é o corporal deles, é um corporal muito diferente, assim. E é fantástico de você ver, assim, o Afro House, que é uma parte mais eletrônica, que seria um street, assim, é muito próprio deles, entendeu? É fascinante, assim. É uma dança pra qualquer idade ou... A Kizomba? Tem alguma Qualquer restrição? idade, sem restrição. O que você diria pra quem tá assistindo aqui agora, que de repente tá com... Puxa, não sei se eu tô preparado pra isso. Todo mundo tá, é o que eu tô te falando. A Kizomba, às vezes a Kizomba, ela assusta de início, né? Porque a pessoa vê na internet ou tem uma visão, mas ela não sabe o quanto é bom. E tem que fazer a primeira aula e entender, porque assim... É o carinho, é o toque, é o abraço, é a conexão. O que muitas danças falam, né? Da conexão, do abraço. É o tempo todo isso. Então, assim, você tá com a pessoa, você tá curtindo aquele momento. Então, não tem idade, é só querer, é só se soltar, é só querer aprender, é só querer curtir. Essa é a ideia, entendeu? Acho que é principal, é curtir o momento da dança, entendeu? E o que é a dança pra Sandra? A dança pra mim é tudo, tipo... Eu falo que eu tenho duas grandes paixões, que é o jornalismo e a dança. E é que pra mim, por exemplo, eu não vejo a dança como um benefício, digamos assim, por exemplo, saúde. É também, mas a Sandra entrou pra dança pela arte. Então, dançar pra mim, seja kizomba, se eu estiver dançando, sei lá, um zouk no baile, que eu nem domino, mas é aquele momento, é a arte, é a entrega, né? Então, ela me leva pra um outro local. É como se, tipo, eu saísse de onde eu tô e fosse pra uma outra dimensão. Então, a dança é uma forma de expressão sem explicação, sabe? Ela me conduz para outro espaço. Eu não vejo a Sandra sem dança, entendeu? Ui. Viu? Sandra. O programa tá romântico Tá mesmo, né? romântico. Eu ia fazer uma pergunta e vou fazer outra. Já teve um casal que se formou na sua turma? Pessoas começaram a dançar? de Na repente? minha turma não se formou ainda. Assim, ou já Se havia formou um ainda, casal... Ai, meu Deus, você chegando, não se formou. Ou, Gente, vamos oficializar, né, alunos? aproveita Eu o sei que vocês estão momento, assistindo. pede, né, dia dos namorados, pedem lá. Manda um WhatsApp aqui que a gente pede no ar. Mas é que assim, na verdade, é muito engraçado. Eu trabalho muito com essa questão do abraço, da conexão, muito forte, né? E eu falo que a minha turma, por exemplo, principalmente atual, é uma turma que a gente se torna mais unido. Então, independente de qualquer coisa, é a união, é o abraço, é o carinho, é o contato de estar ali, a preocupação é olhar no olho da pessoa, sabe? Saber com quem eu tô falando, é dar atenção para quem tá ali. Porque hoje em dia a gente não olha pro outro, né? A gente passa no dia a dia, a gente anda aqui na Paulista, não tá nem prestando atenção em quem tá passando perto. E é legal porque as pessoas acabam ali se conectando. Pode até ser que tem alguém que, né, teve alguma coisa, não sei, né? A gente nunca sabe da Sabe, vida, finge da que não privacidade de cada um, né? Que não Mas sei. tem, por exemplo, tem alunos que não necessariamente na turma, mas em bailes acaba, né? Tendo uma paquerinha, uma coisa E aí a assim. gente, eu acho que esse lance da conexão é algo muito latente hoje, é uma verdade muito, muito real da dança como um todo, de todas as danças. A gente tem conversado com vários profissionais, nós temos trabalhado muito isso no samba rock. Esse lance da conexão, você acha que existe essa necessidade, psicologicamente falando? É uma realidade que a galera hoje tá, WhatsApp, tablet, celular, e elas precisam disso mais do que a dança, ou a dança precisa disso mais do que as pessoas? Eu acho que vendo no mundo atual, que a gente está cada vez mais fechado atrás de um celular, sem olhar o próximo, sem falar, sem conversar, sem ligar, né? A gente manda uma mensagem. Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a dança vem resgatar o que fora a gente deixou de ter.
Porque é o que eu falo, nunca é igual, por exemplo, eu conversar com uma pessoa, eu discutir pelo WhatsApp e eu discutir pessoalmente. Então, assim, o olhar no olho, tá junto, o abraçar, o se preocupar é muito importante, justamente. E eu acho que a dança vem trazer isso para as pessoas que hoje em dia esqueceram. Né? Hoje tudo é internet. Ah, vou aprender algum negócio, vou lá no YouTube. Ah, vou pegar o tutorial. E talvez a dança traga essa socialização e essa forma de conexão que as pessoas já não estão tendo, infelizmente. A vantagem da dança é isso, você precisa de alguém para que você consiga aprender ou desenvolver. Sim. Né? E o fato de você estar ali, eu acho que, por exemplo, para mim é muito enriquecedor quando eu vejo os alunos, e eu falo, até tem uma aluna minha que brinca, ela fala assim, eu fico olhando você no baile e você fica babando nos seus alunos, porque eu acho o máximo ver os meus alunos dançando e ver que eu ajudei. E eu sei que ali tem muita história, então tem aluno que vai agradecer, poxa, você me fez um bem enorme, por uma questão de, sei lá, de depressão ou de timidez, quando você vê um aluno chegar super tímido, de repente ele começa a sair, dançar e tira as damas para dançar naquela coisa e começa a receber. Isso é bom, porque você está trazendo um mundo novo, você está fazendo aquela pessoa se soltar de novo para o mundo. Então você traz mais do que dançar. Dançar é o que eu falei, para mim é uma coisa excelente, porque ela me leva para um outro momento, ela me tira do estresse do dia a dia. Ela me faz ficar feliz. E eu vejo que os meus alunos vão nessa concepção. Então, eu acho importante. E se perdeu, porque hoje em dia é tudo computador, é tudo... Tudo digital, né? Eu vi que agora você falou que a Kizomba, ela tem muito disso, de conexão, de contato. Sim. A gente trabalha mais com samba rock. E às vezes a gente... Posso adiantar pra você que o meu problema com o samba rock é justamente eu dançar o separado. Viu? A gente... o exemplo que eu ia dar é o seguinte, às vezes a gente vem falar sobre conexão... E os alunos se assustam, é um momento desafiador para nós, né? A gente olha aquele momento e fala assim, caraca, será que eu deveria ter falado sobre isso? E você não, você tem que falar disso o tempo inteiro. Como que é a reação deles? Eles aceitam fácil, já sai abraçando e dançando? Na verdade, eu faço algumas dinâmicas em aula. Então, tem até algumas que eu aprendi com a Erika Ikuno, que é coach. E aí eu dou uma... Né, dá uma roubadinha. E aí eu trabalho, então assim, eu trabalho algumas dinâmicas de conexão, por exemplo, do conduzir e deixar conduzir. Eu mostro pra dama também como que é a pessoa tá conduzindo, porque às vezes a dama também tem que auxiliar, né? Ela tem que deixar a condução fluir. Mostro, por exemplo, o abraço, tem todo um contexto, então a gente faz um trabalho de olhar, depois desse olhar a gente abraça, e abraça de coração com coração. Quando você abraça um amigo que você não vê faz tempo, você não vai abraçar ele longe, você abraça pertinho. Então eu vou usando todo esse processo para poder mostrar para as pessoas que não tem problema, porque querendo ou não a gente fala que a gente mora num país que tudo é livre, festa, e não é. O brasileiro tem muito problema com abraço, ele tem problema em conectar, ele já acha que tudo, tem algum motivo, não pode, eu não chego pra... E não é, um abraço, eu posso abraçar um amigo, não quer dizer interesse nenhum, não quer dizer nada, não tem problema. Dançar junto, eu tô dançando, eu tô trucando, eu tô ali, tipo, fazendo uma arte, né? Em alguns casos, outros estão me divertindo, mas é um momento que você está curtindo. Então, eu trabalho sempre essa questão meio lúdica, sabe? Eu aproveito a questão da comunicação e trago uma forma mais limpa para as pessoas entenderem, né? Do que talvez nem necessariamente o técnico. Você falou ali de condução, eu vou entrar num tema que... eu ia fazer. Boa, Alex, boa. A gente já teve alguns programas que a gente falou de condução compartilhada. Isso é um tema que vem sendo discutido e é bem polêmico, digamos assim. Na Kizomba, você já chegou a fazer alguma coisa do tipo? Já chegou a fazer algum tipo de teste? Já passou algo do tipo para os seus alunos? Acontece alguma coisa com relação a isso? Então, é que assim, eu falo pelo menos sempre para os meus alunos. A Kizomba, por exemplo, até quando eu faço de menino também, né? Porque sempre falta um homem, né? Então a gente tem que fazer esse processo. Né? De cavaleiro. E, na verdade, assim, a Kizomba, ela é uma... No caso, quando tá conduzindo, a dama tem que deixar conduzir. Porque não adianta nada eu deixar, falar, ok, ele me conduz, eu não faço nada, mas eu travo. E não sei o que fazer. Então, acho que acaba sendo uma troca. Talvez em outras danças, essa questão do compartilhado seja maior pelos passos, pelo levar, pela fluidez. Mas eu nunca cheguei nessa questão. Porque às vezes eu faço trocar para mostrar a dificuldade de um lado e do outro. Sabe, assim, como é a pessoa que conduz, como é a pessoa que está conduzindo. Entendeu? Mas como normalmente você está abraçado, né, a forma não tem tanta troca de braço, de mão ou de brincar, não é tão forte essa questão. Entendeu? Assim. Mas é que eu acho complicado, eu adoro ser conduzida. É que nesse movimento você se torna um só, né? O abraço justamente, te torna um você só. se torna... Então, é uma troca.
né? É a pessoa que vai te conduzir e você vai deixar ser conduzido. Porque não adianta travar, senão o cara não vai conseguir te levar nada, assim. Então você já tá junto, conectado, né? Eu tô super curioso, eu tô louco pra Ai, fazer uma É aula muito bom dessa Kizomba, é muito bom. Eu falo pro pessoal, e depois aluno vem mandando mensagem reclamando, fala, poxa, agora eu tô apaixonada com o pessoa. Eu falo, isso é bom, é já. Que bom. delícia. Apaixonado. Todo mundo apaixonado hoje. Todo né? mundo apaixonado. Pela Uma aula Kizomba, no especial meu aí pros caso. casais, igual Dia dos Namorados. Acho No meu caso, pela Kizomba. Eu acho justo. Eu acho abrir uma turma. Sandra, você ficou um tempo parada, ausente da dança por causa do jornalismo, certo? Pra cursar o jornalismo. Foi isso Na que você verdade, disse. eu deixei a dança, na época era hobby, né? Então, Certo. era diversão. Dançava embalada, mas era diversão. não era- Perfeito. Aí você se formou, voltou. Uhum. Legal? Bem depois. Bem depois. Hoje, as duas coisas caminham junto na sua vida ou você é mais pra dança do que pro jornalismo? Então, depende do ponto de vista. Porque chegou um momento que... Porque eu trabalho, sou jornalista, mas eu trabalho como assessora de imprensa. Já ia chegar nisso. E aí chegou num momento que na minha assessoria eu falo de dança. Então uma coisa complementa a outra. Eu não misturo. Então, por exemplo, Sandra professora é a Sandra professora, é a Sandra que dança, faz Kizomba. E a Sandra assessora é a Sandra assessora de imprensa. Não misturo as duas coisas. Eu levo como duas profissões paralelas. Mas aí, como assessora de imprensa, eu falo de dança. Porque meus clientes são a maioria da dança. A gente vai falar sobre assessoria, acho que logo depois do nosso intervalinho aqui. Mas eu tenho uma pergunta. Você você assessora pessoas que não são da dança também? Também. E é mais desafiador ou menos desafiador? Depende. Porque assim, a gente tem que pensar que quando a gente trabalha como assessor de imprensa, se você pegar alguém que, por exemplo, ou uma empresa, ou um atleta, ou o que for, que já tem um renome, é um trabalho um pouquinho diferente de alguém que de repente está começando a querer aparecer na mídia. Então a forma de trabalhar é um pouco diferente, né? Um tempo atrás eu trabalhei numa assessoria onde eu atendia artistas, cantores, famosos. E aí o processo era um pouco diferente, porque ao invés de eu enviar a pauta, eu barrava a pauta. Porque, tal lugar fulano não fala. Ou não dá, hoje não dá. Não, tal dia dá. Então é uma procura diferente. Eu não procuro tanto a imprensa procurava e eu respondo pelo local, pela pessoa. No caso de quem a ideia é fazer aparecer na mídia, é trazer para a mídia notícia, aí já é a minha trabalho de pauta, é todo o trabalho de divulgação. Então o trabalho é um pouquinho diferente nesse contexto. Mas, sendo da dança ou não da dança, eu já fiz bastante. Eu trabalhei até com economia. Assessoria para São economia. os dois assim, lados de Sandra. São. Verdade. Alex, mas se eu precisar procurar um automóvel, onde eu procuro? Eu acho que primeiro você tem que procurar um automóvel pra sair pra dançar. Com certeza. Pode ser? Então vamos dançar. Sabe onde eu dançaria? Eu dançaria na Saltatio Escola de Dança. Nosso patrocinador aqui de sempre, essa parceria de sucesso que nos acompanha desde o primeiro programa. Desde o primeiro programa. Saltatio Escola de Dança, um jeito feliz de viver a vida. A Saltatio convida você para conhecer um ambiente acolhedor, agradável, alegre e familiar. Temos aulas de samba rock, sertanejo, forró, zumba, funk, axé, entre outros. Quem sabe Kizomba, um workshop de Kizomba aí, Saltatio. Fique atento. Faça uma visita ainda hoje. Avenida Rolando de Garros, 841, Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. Avenida Rolando de Garros, 841, Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. O telefone fixo lá é 2528-8570. É 11, né? 2528-8570. Instagram e Facebook, Saltatio Dance. Falando que ouviu o nosso programa, você adere a uma modalidade e ganha a segunda inteiramente grátis. É muita facilidade. É demais. E vem novidade por aí, hein, Alex? Aguardem que mês que vem, super novidades na Saltatio. E aí, pra eu chegar na Saltatio, eu preciso daquele meu calhambeque. Manda bala onde eu compro Eu aí. conheço um lugar bom, Rodolfo. Aonde? Eles chamam de Nova Pilar Automóveis. Superando suas expectativas. Realize os sonhos da sua vida. Tenha o seu próprio automóvel. Nossa. Facilidades, credibilidade e confiança. Entre em contato pelo número 11 94769 1477. 11 94769 1477. Facebook Nova Pilar Automóveis. Falando o que eu vi aqui no nosso programa, Rodolfinho, adivinha? Não. A transferência de grátis. Ei, De grátis. não acredito. De De grátis? É.
Nova Pilar Automóveis. Nova Pilar Automóveis, superando suas expectativas. É Então, isso se aí. o cara quer comprar o carrinho dele lá, Aproveita. já sabe onde tá. Nova Pilar Automóveis. Ganha transferência. Não, Adolfo? Facilidades, conforto. Um monte de Eu coisa. falo porque... Você tá no trâmite, né? Eu tô no esquema. Logo tá de bibi Logo novo. eu tô de carro novo, se Deus quiser. Sandrinha, e você? Como que as pessoas te encontram? Onde você dá aula? Tem sua página, Facebook, Tenho. telefone? O pessoal pode procurar na minha fanpage, curtir, né? Sandra Alves Dancers. A fanpage da assessoria é Sandra Alves Comunicação, né? E atualmente eu tô dando aula fixa, né? Regular em São Caetano, na Dance Move, toda terça-feira às 9 da noite. E aí tem agenda, por exemplo, amanhã eu vou estar em Jundiaí, pra galera que é de Jundiaí, dando workshop no Centro de Dança Júnior Vidal. São 2 horas de aula, que é bem legal. E os vários outros eventos. Uma vez por mês também estou na Tropo. Antes da balada tem uma aulinha de Kizomba. É só acompanhar lá a página, o questionário. Tá sempre lá. Sempre divulgo onde eu vou estar, onde eu vou estar dando aula, que evento que eu vou estar. Tá Só sempre lá. repete as redes sociais, porque eu não Ok. consegui anotar aqui, ó. Foi muito rápido. @ Sandra Alves Dancer. E a outra, que é da assessoria, é só da assessoria. Vocês vão saber só dos meus clientes, minha vida é mais séria. Minha vida mais séria. Nada de dança. E aí é Sandra Alves Comunicação. Se alguém que estiver assistindo, ouvindo, quiser fazer uma aula particular, quiser contratar os seus trabalhos por qualquer uma dessas páginas, ou tem algum Pode outro entrar em contato por qualquer uma dessas páginas, mandar uma mensagem. Gente, aproveita, porque depois Mensagens disso... pra aula, tá, gente? Pra aula, sim. Aproveita, porque eu tô curioso. Eu não vou deixar de fazer uma Lá aula. tem vídeos também, dá pra assistir, dá pra acompanhar. Bem legal, olha. Bem legal. E agora eu tenho certeza que a Neiva tá aqui ansiosa pra fazer várias perguntas. Fala de Tem conexão, de abraço. muitas perguntas. Inclusive, beijo pra toda a galera que tá aí assistindo, ouvindo a gente. Gente, medo da Neiva, porque a primeira coisa que ela fez quando eu tava lá fora é perguntar: tem alguma coisa que eu não posso perguntar? Vai saber, Quem não né, pode gente? perguntar Na o que verdade, quiser. eu deveria ter medo de Tranquila. mim, deveria ter medo das perguntas que aparecem aqui dessa galera. Pode perguntar. Não, eu Vai sou inofensiva, saber, né? prometo. Sou inofensiva, Que medo, né? Lá fora ela fica com uma faca na mão, afiando assim, perguntando o que eu posso e o que eu não posso. Tipo, O que eu vou falar? Mentira, Isso mentira, chama-se gente. bastidores do programa. Bom, você falou que dá aula na Dance Move, a galera tá pedindo beijos. Manda um beijo, lá pros Beijo, seus pessoal. alunos. Claudemir, Ai, Fran, manda Robson, todos Eu vocês, também adoro. mando, não conheço vocês, mas Paixão, amo vocês. beijo, tá? São lindos, meus alunos são lindos, gente. É, um Todos. abraço. um abraço. Marina, Um abraço de todos, conexão. Eles estão aqui, só elogios pra você. Inclusive, tem uma eu- pergunta do Claudemir. Na verdade, ele propôs, né, pra você explicar melhor sobre a aula do abraço, que é uma dinâmica muito legal, ele diz, pra quem tá começando a dançar Kizomba. Você falou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouco explicar mais Ai, que sobre... bom, obrigada, Cláudia, por você falar. Que bom saber que vocês adoram. Antes de você explicar, você Aham. poderia dar um abraço no Alex? Ai, Levanta os dois e dá um abraço pra gente Mas é poder claro, ver. né? Gente que tá ouvindo pelo rádio, tem todo um negócio de um braço que não vai. começa assim. Não para, Ah, não continua. começa. E o Alex não quer mais parar. Bom, gente, o programa agora se finda, vai ficar só eu e a Neiva aqui. Na verdade, o que eu faço antes disso tudo, eu coloco uma música de fundo. Uma música normalmente não romântica, mas aquelas que remetam ao coração, né? Bem tranquila. E aí eu peço que elas formem duplas, indiferente, homem e mulher. Formem duplas. E aí eles vão ficar de frente um pro outro, de mãos dadas, se olhando através do olhar e se conectando, sem falar. É uma troca de olhar. É um momento difícil para muitas pessoas, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso. E aí eu deixo um tempo essas pessoas se olhando. E assim, olhar no sentido de prestar atenção se ela tá sorrindo, como ela tá. Muitas pessoas choram. Eu já fiz uma vez e chorei, gente. Não vou mentir. Porque depende de como você tá também, né? Então você se conecta e aí depois de um determinado momento, nesse olhar, né, de mão dada, nesse determinado momento eu peço para que eles se abracem. E aí nesse abraço sempre com essa questão, né, do abraço em cima e embaixo, conectando o coração com o coração. E aí a gente fica um tempo, mais ou menos uns 40 segundos, né, que é a liberação de hormônios, da serotonina, né, que é aquela questão do abraço. E aí eles ficam ali conectados, sem falar, só ouvindo a música. E aí eu peço para trocar. E aí, silenciosamente agradece, troca e vai fazer a mesma conexão com a próxima pessoa. Sempre ensinando, sempre trabalhando o olhar, sempre a prestar atenção ao próximo, entendeu? O abraçar, o aconchego. Porque um abraço, ele traz muito mais do que só uma conexão. Ele traz um carinho, ele traz um afago, ele traz humanidade. Você tá junto com a pessoa, né? Por um abraço, a gente pode
curar o dia de uma pessoa, né? A gente pode acordar mal e, tipo, quer coisa melhor do que um abraço bem dado, não é aquele abraço preguiçoso, né? Que a gente pensa. É tipo, eu dei um abraço e não é bom. Sim, claro. É um abraço bom. Então, e é muito legal, o resultado é muito bom. Depois eu até peço um feedback pra galera e o pessoal gosta muito. Eu até brinco, isso eu aprendi com a minha coach de novo, olha eu citando ela aqui. E aí eu aprendi com ela que a gente pode fazer isso em determinados momentos, até, por exemplo, no pedido de uma desculpa, de um perdão pro próximo, porque é uma forma de você estar ali, de você... E é difícil, a gente não sabe trabalhar com isso, entendeu? E olha como é chato, às vezes você vai dançar com alguém, e eu falando em dança, e você tá dançando, mas a pessoa não tá com você. Quantas vezes não aconteceu? Sim. Né, assim, você chama a dama, o cavaleiro vem te tirar pra dançar, e o cavaleiro tá preocupado, olhando pro lado, olhando quem tá olhando, não tá dançando com você. E vice-versa, o homem também. Então, você tá ali, eu tô conectado. Então, quando eu trago esse abraço, por isso que serve para as outras danças também, é uma forma de você olhar o próximo, você sentir o momento da dança, você sentir o momento com a pessoa. Não só a questão, tô dançando, tô me divertindo, mas o quanto eu tô trocando mesmo, né? O quanto a gente troca com quem tá dançando com a gente, que é uma troca de energia, né? Tá todo mundo quieto pro meu exemplo. Sabe quando... Nossa, É emoção, foi sensacional. Faça Eu esse adoro exercício, abraço. é bom, gente. Por isso que eu te falei, aí a pessoa vem da Kizomba, chega no samba rock, o que a gente faz? Vai pra um lado pro outro, aí eu perco, não dá. Deu pra entender, não? Mas a gente pode dar uma abraçada também no samba rock, não tem? É só... fazer algo diferente nisso, né? Vamos para a próxima. Você havia falado no começo sobre a dança do ventre. A Karen Dias, ela quer saber se isso ajuda de certa forma, ou se atrapalha, influencia ou não no corpo. Isso. Assim, a dança do ventre, eu acho que ela é ótima pra qualquer dama, assim. Não, assim, eu acho que é legal, tem as aulas de lady style, de estudo, né, vestir letra. Mas a dança do ventre, ela traz um resgate do feminino. Ela é uma dança que só tem meninas na aula, normalmente. Então, tem uma troca de contato. Você aprende a se olhar. Você melhora a sua autoestima porque você se vê como dama. Você tem a coordenação e a consciência corporal é muito grande. Então, eu acho que, por exemplo, a dança do ventre, ela me auxilia para dançar Zouk. Porque qualquer comando eu vou entender. Tipo, que aqui é separado do quadril, o peito responde, o braço responde de um lado, a perna do outro, tranquilamente. A gente trabalha muito isso. Então, acho que ela agrega em todos os sentidos. Né? Ela auxilia nesse sentido de dança. Então, ela não atrapalha jamais. Ela é uma dança... Aí, ó, tá vendo? É uma dança que vem da África também, porque a gente tá na África, mas com história, dança mais milenária, antiga. A pessoa gosta de uma história, né? De um fundo histórico. Então, eu acho que ela vem só agregar, ela só traz coisas boas, a dança em si. É que eu precisei parar, porque chega um momento que, como eu disse, eu acho que profissionalmente eu tive que focar. Então, eu falei, não, eu vou me dedicar, vou estudar, quem eu quero é a Kizomba. Mas atrapalhar jamais, pelo contrário, indico para todas as meninas, todas. Hoje em dia tem vários lugares que fazem até terapia com pessoas que passaram por câncer de mama, né, e trabalham dança do ventre, porque ela ajuda a dama a se olhar, né, a mulher se encontrar. É o momento dela, né. Legal, perfeito. A última, gente, é do Jonathan Braia. Um beijo, Jonathan, sempre participa aqui. Lindo. Um beijo também pra Érica, gente. Ela tá aqui, ó. Ele perguntou o que você mais gosta na Kizomba. Ai, meu Deus. Eu acho que do abraço. Eu gosto disso. Eu falo que do abraço porque, por exemplo, eu gosto de dança. Primeiro que assim, a questão que eu falo, eu sou apaixonada por questão de história, de cultura, de saber. Então eu tava no baile, tinha o pessoal da Angola, aí de vez a pessoa sentar e, né, eu chamava pra dançar e ficar, então, como é que é isso? Aí é o momento de jornalista fala mais alto, né? Então, mas me explica o que você acha, não sei o quê, né? Então eu gosto disso, mas eu acho que é o que eu te falei, ela é uma dança que ela te deixa zen, assim, você curte o momento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto do forró, que eu mais gosto de dançar o shot, porque eu tô ali curtindo, sabe? É bom girar, é bom fazer, é muito legal, é gostoso. Mas eu gosto dessa coisa introspectiva, essa coisa de estar junto, de trocar, de sentir a música, de estar ali seguindo o corpo da outra pessoa. Então, acho que é todo esse resgate. E a batida, assim, o ritmo. A batida é muito forte, muito bom. O Alex nunca fez uma aula, mas também já gosta mais do abraço. Só esse abraço. Você é meu irmão mesmo, Eu vi né? seu comportamento agora. Você deve ter... Eu vou deixar ela responder, eu vou responder. O abraço. Mas é que foi depois do abraço que eu dei nele. Ó, olha aí, ó. Neiva, podemos continuar? Sim. Eu acho que a gente vai mudar um pouquinho a direção agora, Sandra.
A gente já falou de você como Você séria. profissional. E agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre esse seu lado da assessoria. Uhum. E eu gostaria de começar perguntando quem são as pessoas da dança que você assessora. Diz pra esse pessoal aí Então, quem são gente, vocês. O pessoal nem tá ligado. Atualmente na dança eu tenho como clientes a Erika Ikuno, que é do samba. Raino, Raino. Tenho o Léo Fortes e a Robertinha do samba, Qual é, que é do parceira, samba aí? conhecido mundialmente. Qual é? E tenho nada mais nada menos que a Karine Moraes e o Rafael Barros. Só 8 vezes campeões mundiais de salsa. Não tem nem que falar, Se né, ela velho? assessora, você é... E aí tenho mais 2 clientes, que é o Estúdio Corpissano, que foi meu primeiro cliente. Aí lá eu trabalho mais o balé, as outras modalidades. E o Esfera Centro de Movimento, que nasceu agora e vem de um grupo de street, que era o Esfera Ritmos. Então, Que legal. E como que é esse trabalho exatamente? O que você faz? Como é a vida de uma assessora? Explica pra galera que tá tá, dando. explico. Bom, primeiramente, só para o pessoal entender, eu sou formada em jornalismo. E o assessor de imprensa, normalmente, quem faz é ou um jornalista ou um relações públicas. Digamos que com o tempo, o jornalista meio que entrou nesse mercado, porque a gente é um contato direto com as redações. Então, é uma forma de entender como funciona dentro de uma redação, né? Então, a gente acabou caminhando. E aí, eu entrei para fazer assessoria de imprensa e acabei ficando na área. Então, o assessor de imprensa, ele é quem vai cuidar da imagem do cliente para a mídia e o que ele se divulga. Então, isso pode ser tanto na parte boa quanto ruim. E quem ele vai posicionar o cliente, ele vai cuidar do cliente. Então, ele vai fazer tanto o cliente ser notícia, diferente do anúncio publicitário, né? O publicitário, você vai lá, paga, tem lá anúncio. O assessor não. O assessor, o objetivo é que o cliente seja a notícia, que ele seja a fonte do jornalista, né, na notícia. O que traz credibilidade, né? Por isso que a importância do assessor é justamente saber também. Eu não vou colocar, por exemplo, meu cliente em qualquer lugar que de repente não é interessante falar sobre aquilo, ou tá em determinado programa, ou por exemplo, fulano quer que eu dê entrevista em tal lugar. Mas esse tal lugar, ou esse tal programa, não é tão interessante para a carreira e pode te queimar em outro lugar, porque é a sua imagem. Então, é todo um posicionamento do cliente, positivo ou negativo. Até brinco que, por exemplo, num acidente aéreo, num problema de político, vamos entrar na neutralidade. Quem fala é o assessor de imprensa, né? Às vezes você lê lá o presidente, né? Tá lendo lá, passou aquele texto por um assessor, teve um assessor de imprensa, porque é ele que vai saber te colocar da melhor forma para que as pessoas entendam e para que as pessoas conheçam, no caso, o seu trabalho, a sua empresa ou o seu produto. E aí cada um no seu segmento, né? E o que é o mais difícil para você nesses casos? Assessorar, eu vi que você falou que tem grupos, tem casais e tem a Érica, que é A tadinha dela. A Érica é... Não, eu digo assim, que não é a Érica, é mais uma. A Érica vai estar aqui daqui uns dias, aí ela vai dar um raio no raio aqui, não, gente? Vai dar raio, do quê? Então, por enquanto eu tenho esse. Pode dizer que em breve terão outros. Enfim. Enfim. Né? Não, na verdade, assim, o que eu para as pessoas que eu falo, porque infelizmente a gente tem que ser realista. E a dança, principalmente a dança de salão no Brasil, ela não é conhecida da grande mídia ou do grande público. Então, assim, por exemplo, o público conhece o que ele vê e aqueles profissionais que mais aparecem. O Carlinhos, mas ele não sabe, por exemplo, que na dança de salão a gente tem campeonatos. O grande público, né? Ele não sabe, por exemplo, que a gente tinha, né, o pessoal da salsa que é campeão mundial, porque não se tem essa cultura. Fica muito naquela questão, é benefício. Então é legal, você aprende a dançar, faz bem para a saúde. Mas não tem essa parte artística tão forte. Então, a minha vertente é justamente colocar, é divulgar o espetáculo, é divulgar o evento, é divulgar que tem, tal coisa, tem tal profissional. E cada um trabalha de uma forma. Então, não tem um mais fácil ou um mais difícil. Porque sempre a ideia da pauta. Quer dizer, eu falo que eu já mando para a redação pronto, né? O pauteiro nem tem trabalho, porque eu já mando lá a pauta inteirinha, a ideia, e para ele divulgar. Porque a ideia que eu quero, na minha assessoria, é justamente fazer com que a dança seja notícias boas. Não apenas, tipo, no programa fulano de tal, dancei atrás do fulano de tal. Não, eu quero mais que isso. Eu quero que as pessoas entendam cada profissional, que é um artista, entendeu? Então, todos é um desafio. Seja casal, seja grupo, seja quem for, é um desafio. E teve alguma situação que os artistas queriam ir, mas você falou que não e acabou não indo? Ou então, é que, na verdade, quando eu fecho o trabalho com o cliente, eu já explico como funciona o mundo. Porque, assim, a gente manda a pauta, não necessariamente o programa compra a ideia, que é justamente falar vender, né?
Não necessariamente o programa compra essa pauta, e aí a gente vai trabalhando para ver esse contexto, o que é, o que não é, o que é válido, onde vai entrar. Pode acontecer o contrário, a emissora procurar. Então, por exemplo, recentemente até eles me procuraram, tem um programa em específico, sempre me procura. E eles, eu preciso de um fulano assim, assim, assim. Por coincidência eu não tinha, porque era no Rio e eu não conhecia a modalidade que eles queriam. E aí é mais fácil. Aí, não, eu indico, né, porque eles têm a referência. Mas senão eu mando a pauta, eu mando a ideia. Então, por exemplo, eu coloquei 3 matérias consecutivas num programa de esporte que falava de dança, que é o Esporte Fantástico da Record. E é um programa que fala de esportes. E eu coloquei a dança ali dentro. Então, assim, é trabalhar justamente a pauta, a ideia, colocar como diferencial, né, tudo ali. Tá pensativo. A minhoquinha na cabeça vai mexendo, né? A dança precisa disso? Os profissionais da dança são carentes disso ainda? Sim. Na verdade, eu digo profissionais de dança porque o artista, quando ele tá, por exemplo, um artista de teatro, um cantor, ele sabe da importância de ter um empresário, de ter um assessor de imprensa, de ter profissionais que agreguem e ajudem ele na imagem. O que acontece é que às vezes o profissional de dança, e eu até vejo por mim, a gente acaba querendo fazer tudo. E não necessariamente esse tudo você tá indo bem, porque tem um processo, tem todo um trâmite. Então não é tipo assim, às vezes eu acho que uma coisa é boa, é o que eu falei, às vezes um determinado programa com, sei lá, alguma coisa muito popular, vai falar de um assunto que é muito polêmico. E a pessoa acha que é legal e não é legal, entendeu? Eu tive, por exemplo, eu trabalho com dança, mas eu tive um episódio que eu tive que trabalhar com um cliente que houve uma questão policial no meio, uma questão de perda. E aí eu tive que trabalhar ao contrário. Olha, não, eles não vão falar, eles estão passando por um momento difícil, que é uma perda de uma pessoa. Então você entra nesse trâmite, é você que é a cara do seu cliente, é você que condiciona ele. E é o que eu falei, às vezes a gente acha que os 5 minutinhos da fama, tipo, apareci ali, eu tô lá, é legal, mas não necessariamente é tão interessante assim, sabe? Até que ponto vale, até que ponto realmente isso é isso, até que ponto... Então, é importante, né? Então, acho que é um mercado novo, talvez agora os profissionais da dança de salão estejam entendendo. Os grandes grupos de balé do mundo todo, todos têm um assessor de imprensa. Os artistas, todos têm, né? Então, o assessor, ele vai te auxiliar em tudo que você precisar, né? Assim, coisas que, por exemplo, você perde tempo ali, ou respondendo ou fazendo, ou fulano me procurou e eu tenho que responder. No caso, eu que vou responder para você. Então, é um trabalho a menos, né, para você e tem todo esse auxílio. É importantíssimo. Pensou um político sem assessor? Não vivia. Nossa, deve ter uns 10, alguns aí, né? Precisa ter assessor, precisa ter colete à prova de bala, e precisa ter distância de mim também. Tem que trocar. Uma área que eu nunca quis trabalhar, por exemplo, foi essa limão. Brasil, Brasil, viu? Ai, Brasil. E essa assessoria, até que ponto que tá nas redes sociais com o contato com o aluno? Porque a gente está falando aqui com muita gente que é aluno, que assiste, que quer dançar. E às vezes esse profissional, eu vou dizer por mim mesmo, eu particularmente não gosto da rede social. Não tenho prazer em entrar. Então, por exemplo, fazem 15 dias que eu não mexo na minha rede social, porque eu não tenho prazer nisso. Existe o seu trabalho para isso também? Então, o que acontece na rede social, eu normalmente auxilio o meu cliente. Vou dar exemplo. Desculpa, gente, do pessoal da dança que se identificarem, não é pessoal. Mas, por exemplo, tenho certeza que vocês já viram vários posts, por exemplo, que a pessoa não põe uma vírgula. Sim. E ela tá vendendo o trabalho. Ou erros que são gritantes, assim. Então, é importante, porque se eu vejo de um cliente, eu já ligo na hora, né? Assim, aconteceu isso. Então, é importante. Como você... Na verdade, assim, o dançarino, ele tem que entender que ele é um artista também. E quando ele é um artista, ele forma opiniões, ele tem fãs, ele tem uma responsabilidade que talvez não tenha noção. Mas as pessoas te seguem, elas querem saber como você é, elas querem ser você. Então você tem que ter uma responsabilidade de como colocar. De repente, será que eu postar uma foto lá só de zoeira vai ser legal? Poxa, mas aí eu sou fulano de tal, mas eu só zoo. Cadê a seriedade da coisa? Ou de repente... Então, todo esse trâmite, esse cuidado da sua imagem, o assessor vai te dar. Você tem certeza que você quer aparecer dessa forma? É isso que você quer vender como sua imagem?
Então, na rede social eu auxilio como isso, né? Agora, algumas partes eu já tenho um pessoal que cuida só de mídias sociais. Então, aquele que vai ficar postando, vai ficar escrevendo, que já é uma outra, vai ficar respondendo pra você, que aí eu já não entro. Eu auxilio, mas eu não entro. E aí a minha preocupação é justamente com a mídia. Por quê? Até um exemplo real. Quando você pega uma notícia, sei lá, de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo que, por mais que as pessoas critiquem, é uma grande emissora, as pessoas critiquem a Globo, mas quem não quer tá na Globo? Sim. O retorno que traz isso de clientes reais. Teve um cliente meu uma vez que foi no Jô Soares e o programa passou, acho que 1 ou 2 dias depois, ele estava andando na rua do Rio de Janeiro e ele mandou mensagem: o pessoal tá me reconhecendo. Então, assim, te traz o que? Credibilidade, te traz, olha, ele é artista. Ah, eu vou procurar, poxa, eu vou procurar fulano que eu vi que ele é bom. Entendeu? Ah, eles estão citando tal escola de dança que tá fazendo. Ah, isso é legal, vou lá ver. Ou tô lendo o jornal, ah, vai ter um evento de dança. Ah, que legal, não tava sabendo. Eu vou procurar. Então ele traz um público novo, né? E a credibilidade é uma construção da sua marca e do seu nome a cada dia a dia, né? Então é importantíssimo. As pessoas não têm noção, mas tudo que elas fazem na rede é a imagem delas. Isso que eu ia falar. Muitos das pessoas que eu vejo também, que eu acompanho na internet, e eles têm seguidores e uma grande quantidade de seguidores. Sim. E existe algum... Você falou que você fala, você de repente liga, fala para mexer, alterar, mas você faz algum trabalho específico para isso com eles? Então, na verdade, é que assim, com o processo da dança, eu tive que mudar algumas coisas, abrir alguns novos conceitos. Porque eu tenho assessoria, a minha própria assessoria há 7 anos. Como eu falei, passei por outras assessorias, que eu trabalhei com artistas. Passei por assessoria que eu trabalhei com gastronomia e assessorias que eu falei de economia. E aí, quando eu entrei na dança, foi um mundo novo, na dança, né, mais específico. Porque é um mundo ainda pouco explorado. É triste, eu como pessoa da dança, como pessoa que gosta da dança, você pensa que o espaço para dança em qualquer jornal é pequeno. É pequeno. A ponto de você ligar, olha, tem um evento tal, é muito legal. A gente não fala de dança, mas fala de campeonato de videogame. Entendeu? Assim, então, infelizmente, é pequeno o espaço ainda. E a minha ideia é justamente aumentar isso. É trazer com que as pessoas saibam da dança e tenham o espaço da dança, né? Então, com o trabalho da assessoria... Desculpa, até perdi a pergunta agora. Qual que era a pergunta mesmo? Ah, nem sabe. Até o Alex se perdeu nessa Eu tô pergunta. perdida. Ele quer Se saber... você tem algum trabalho específico. Ah, entendi. Então, aí o que aconteceu? Com esse... Que assim, com a ideia de colocar... De divulgar realmente grandes profissionais, a ideia da dança, o que é cada qual, eu tive uma procura muito grande. Mas nem todo mundo, por exemplo, ainda estaria no patamar, porque assim, eu tenho noção do que pode e o que não pode ser notícia também, né? Como eu sou jornalista. Porque nem tudo, né? Só tipo, vamos ser notícia. Não é assim, né? E aí eu tô fazendo, então, em paralelo, além, eu tenho assessoria de imprensa total, que eu cuido, que né, os nomes que eu tenho, e em paralelo tem a consultoria. Então, para aquele pessoal que às vezes está começando ou ainda não sabe como se vender ou portar, aí eu cuido disso. Como você tira foto profissional, como você vende, como você faz um flyer, como fazer um vídeo legal para se divulgar, como se colocar na internet, toda essa consultoria de imagem. Então, eu abri esse leque para ajudar também. Já os clientes fixos, aí eu dou tudo isso, mais toda a parte de um assessor de imprensa mesmo. E você acha que é 2 pra lá e 2 pra cá. É. 2 pra lá e 2 pra Então, cá. sim, E já é exato. um nozinho aqui, um girinho ali, um gancho, Pronto. facão. Não é samba. Não domina, não. E a gente sabe hoje que o povo brasileiro, ele acredita muito nas coisas que ele vê na internet. E tem muitas coisas que não são verdades, que são postadas na internet. E outras coisas que as colocam, então aquelas pessoas que são referências, como eu posso dizer, é bem banal, digamos assim. E o público segue. Você acha que o público hoje, ele não está muito preocupado com o conteúdo? Vou te dar uma experiência minha, pessoal. Na minha página pessoal, né, eu normalmente vou lá, coloco fotos, tal, não sei o quê. Tem muitas curtidas. Recentemente eu comecei a colocar as matérias de jornalismo, que eu trabalhei para uma revista. Comecei a colocar, e eu posto as fotos das matérias. Se tiver 10 curtidas é muito. Não pela matéria, porque a pessoa não necessariamente para ler, né? Não necessariamente ela está vendo.
com a questão de notícia é uma coisa muito séria. As pessoas, elas não têm o trabalho de ver aonde elas estão vendo a notícia. Então, tudo que aparece é válido, sabe? Assim, aparece uma notícia, aí quando eu vou olhar embaixo, eu falo, gente, mas esse site não é um site de notícia, não é um site confiável, mas as pessoas já compartilharam, já virou uma discussão lá no Face, uma super discussão, e nem é sério aquilo que está sendo falado. Então, infelizmente, eu acho que as pessoas não têm tanto, isso geral, né? As pessoas, algumas sim, mas muitas delas, elas não têm noção de que ela tem que pesquisar também, ela tem que, não é assistir um jornal, é assistir vários, é ter a sua própria opinião. Esse é o objetivo. Eu leio mesmo a notícia, vai, entrando em Brasil, ok, eu vi a notícia, sei lá, em um determinado jornal grande, vai ler no outro, e aí você vai ter a sua concepção e formação de opinião disso. E não ficar só com aquela informação que foi dada e que você não teve o trabalho de pesquisar ou saber se é real ou não. E aí, eu acho que até as questões políticas que a gente vive, o brasileiro, ele compra aquilo que é vendido muito fácil. Né? Então, a gente tem, eu falo que as emissoras perdem grandes artistas, porque os políticos são verdadeiros atores, né? Porque eles... Não menti, eu não fiz, é uma coisa muito séria. E a gente sabe que entendeu? O que foi feito, né? E assim, eles trabalham com a mentira de uma forma que dá credibilidade. Então, Sandra, desculpa. Imagina. A dança vende? Vende, se for bem colocada, sim. Só que o importante, bem importante, tudo para ser bem vendido e bem colocado também depende dos profissionais. É a junção de todas essas coisas. Então, vende. Hoje em dia a gente tem um grande espaço bem maior, e eu sei que até acabo tendo um auxílio nisso, mas hoje a gente já tem um espaço bem maior para dança do que se tinha, por exemplo, há 2, 3 anos atrás. Eu tenho mais perguntas. Vai ficar pro próximo programa, quando a Sandra voltar, porque... sobre a dança que vem. Que acabou, falamos de dança, gente, que pena. Sandra, nós queremos agradecer bastante aqui a sua participação. É muito conteúdo, né, gente? Acho que porque tem gente que me conhece pela Kizomba, tem gente que me conhece como assessora, agora as pessoas vão começar a linkar, né? É verdade. Mas desejamos aí muito sucesso pra você. Obrigada. E aí, com certeza, nós faremos uma aula de Kizomba em Espero breve. vocês na aula de Kizomba. Você entendeu? Você Gente, tá vendo aí? bom dia dos namorados. É e aproveitem isso. os abraços. Beijo, fiquem com Deus Muito e até cuidado. mais, gente. Beijo, Rádio Trianon, Escola de Dança Saltátil, Nova Pilar, também pra nossa organizadora digital aqui, a Priscila Nunes, que cuida das nossas mídias sociais. Um grande beijo, Pri. E também para o Thiago Bruno, que está aqui visitando os nossos Presença estúdios. ilustre. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o fim de semana, dancem, se abracem, se amem. É isso, fiquem com Deus. Um grande beijo. Muito cuidado aí no Dia dos Namorados, hein? Ai. Se proteja. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Um beijo.